Que legal que você está aqui comigo de novo. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube Tinta Todo Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Salvador Nascimento. Por que eu tô rindo? Gente, eu já comecei a gravar esse vídeo várias vezes. Sempre dá uma coisinha aqui. É muito divertido fazer conteúdo digital. Vocês não fazem ideia. Mas hoje eu quero tentar responder a pergunta de 1 milhão de euros, né? Por que a gente não consegue mais mão de obra qualificada? Por que a gente não consegue mais vendedor de qualidade no varejo de tintas? Isso aí não é prerrogativa de quem está no varejo de tintas e material de construção, viu, gente? Está difícil contratar em todos os lugares do Brasil, para todos os negócios, em qualquer circunstância. Eu tenho um amigo que tem uma rede de lojas de tintas e ele investiu forte com seu fornecedor numa loja modelo aqui em São Paulo, uma loja diferentona, um modelo assim tipo mundial, né? Porque a grande fornecedora dele é uma indústria global, a maior fabricante de tintas do mundo, e ele simplesmente teve que adiar a abertura da loja de tintas porque ele teve, num começo, mais de 100 currículos apanhados aí no mercado. Ele conseguiu 15 candidatos aprovados, entrevistou 5 para começar, e só apareceram 2. É uma coisa incrível, incrível que está acontecendo no mercado, e é um desafio a mais, né? Quem está no mercado de tintas ou quem está no comércio sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, o meu negócio, prioritariamente, além de tintas, é vendas. Eu comecei lá em 1986 no mercado de tintas. Eu já tinha uma carreira, um comecinho de carreira, eu era garoto ainda, mas eu comecei no Poder Judiciário. Eu trabalhava no cartório de notas, depois eu fui trabalhar no fórum, fiz faculdade de Direito por causa disso, mas eu comecei numa fábrica de tintas no departamento de vendas. Então, nesse tempo todo que eu convivo com vendas, vendas de tinta especificamente, eu acho que eu aprendi alguma coisa, eu acho que eu escutei algumas histórias de valor, né? Porque eu trabalhei em grandes indústrias, trabalhei no varejo também, trabalhei na maior rede de loja de tintas do Brasil, com muita honra e orgulho, né? Estou falando da Tintas MC, não tem por que esconder, né? Trabalhei na Souvenir, trabalhei na AkzoNobel, trabalhei na Dupont, comecei na Dupont, trabalhei na Anjo Tintas, na WEG, na Skylac, então eu tenho um pouco de história para contar. Agora, mais recentemente, eu ocupei durante um bom tempo a diretoria da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a Abrart. O pessoal da antiga conhece como Artesp. A gente mudou um pouquinho a associação para o âmbito nacional e, com muita honra, eu fiquei lá 9 anos, né? Então, hoje eu me dedico especificamente à criação de conteúdos, a consultorias, mentorias, enfim. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nesse período que eu fiquei na Abrart, na Associação dos Revendedores, eu conversava e continuo conversando todo dia com lojas de tinta. Então a gente coleciona um monte de histórias, a gente prestou serviço, atendimento para milhares de lojas de tintas no Brasil. Então eu acho que a gente pode contribuir com um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente viu e continua vendo no sentido de excelência em vendas. É isso que eu quero mostrar para vocês, gente. A nossa proposta aqui é trabalhar esse conceito, o processo de vendas excelente. E por que processo de vendas, gente? Porque vendas, do meu modo de ver, é um processo, de fato. Ele tem etapas, não é fácil, tem muita gente que acha que é fácil vender, não é fácil, é um processo repetitivo, tem que ser repetitivo na maioria das fases, eu vou mostrar aqui para vocês. O vendedor, ele tem que ser um cara que ele resiste ao não todos os dias, ele não pode ficar depressivo, ele tem que ser resiliente, né? E tem muita gente que acredita que o bom vendedor é aquele cara conversador. Lembra do Armando Volta, da escolinha do professor Raimundo? Ele que dava o presente para o professor e depois ele conseguia a nota e até respondia errado, ou não sabia a resposta. Esse é o cara carismático, esse é o cara que envolve, esse é o cara que seduz, né? Mas, infelizmente, isso não basta no nosso mercado. É lógico, para quem tem carisma, quem gosta de gente, quem gosta de uma boa conversa como eu, os caminhos são encurtados. Mas a gente tem métodos, mecânicas, sistemas que, se forem seguidos, eu tenho certeza que vai dar muito certo na sua carreira de vendedor, ou muito certo se você, que é dono de loja, vende tinta todo dia, ou se você ainda que atua na indústria, atua atendendo o varejo de tintas e material de construção pela indústria fornecedora, ou ainda se você é pintor, dá para adaptar um pouco do que eu vou falar no seu dia a dia.
Tá? Ainda mais como a gente está envolvido no mercado que tem um produto técnico, é um produto para uso profissional, que tem que ser inserido num processo de pintura que é muito técnico. Então não basta só você chegar lá, amado mestre, esse aí era o Rolando Lero, né? Amado mestre, não adianta, você tem que saber para ter um resultado bom lá na frente. E tem um outro agravante, né? A gente está tendo, como eu disse no começo, muita dificuldade em contratar, e sempre fica, historicamente, no mercado de tintas e material de construção, sempre fica a responsabilidade da formação de vendedores para a indústria. A indústria fornecedora, que vai até a loja, faz aquele curso, mostra, e normalmente eles mostram um processo técnico. Tinta, 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 tinta. Isso tem que ser feito, isso tem que ser refeito, isso tem que ser sistematicamente repetido. Processo de pintura, quais são as patologias, como é que eu começo, como é que eu entendo as fases do processo de pintura, como é que eu conserto a tal patologia, tem uma umidade aqui, descascou ali, manchou a colar, então você tem que saber conhecer essas patologias. Mas existem processos que têm a ver com o relacionamento humano. Como é que você vai manejar uma objeção? Como é que você vai fechar uma venda quando o cliente fala para você, peraí, eu vou pensar e já volto, eu vou falar com a minha mulher, eu vou falar com não sei quem, entendeu? Então, existem técnicas que estão inseridas no comportamento humano, no relacionamento humano, e também com outras ferramentas que a gente tem hoje. As ferramentas digitais, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo, um Instagram, por exemplo, para você chamar a atenção. Então, eu fiz um apanhado de tudo que eu aprendi durante esse tempo, de técnicas que eu tive acesso, de pesquisas que eu faço até hoje. Todos nós somos vendedores, todos nós vendemos todo o tempo, o dia todo. Tem gente que acha, não, eu trabalho na contabilidade, eu não sou vendedor. Você está vendendo a hora do seu trabalho para o seu patrão, para o seu empregador ou para o seu cliente, se você for um prestador de serviço ou um autônomo, por exemplo. Ok? Então, considerando tudo isso, eu descobri nesse tempo todo que o processo de vendas ele se apoia basicamente num tripé. Gente, o que eu estou dizendo para vocês não é a verdade absoluta. Eu estou querendo colocar em discussão e um método à disposição de vocês para que vocês utilizem e aufiram os resultados. Confere lá se dá certo, tá? E se você acha que eu estou falando bobagem, comenta aqui embaixo, tá? Aqui tem um monte de coisa para você ler na descrição desse vídeo, tá certo? Inclusive meus outros canais, mas comenta aqui, compartilha se você gostar com alguém que está tendo dificuldade ali no departamento de vendas ou está tendo dificuldade para vender, quem sabe a gente pode ajudar, tá certo? Mas o importante é que você deixe aqui o seu like para que esse conteúdo, que vai ficar aqui por um tempo determinado, depois ele vai para a nossa plataforma, a gente tem uma plataforma de infoprodutos, tá? Então ele fica um tempo aqui. O que determina o tempo que ele fica aqui? A audiência que a gente vai ter. Quanto mais gente vê, mais tempo ele fica aqui, tá bom? Então deixa aqui seu like. Outra coisa, se você não está inscrito aqui no meu canal e ele apareceu aqui para você, se inscreve. Se você achar que vale a pena também, clica lá na sinetinha, no sininho, para você ser avisado toda vez que eu fizer um conteúdo aqui um pouco mais elaborado. Aqui no YouTube a gente faz um conteúdo um pouco maior. A gente tem outras redes sociais, no Instagram, procura lá, Salvador Nascimento ou Tinta Todo Dia. Você vai me achar no Instagram, você vai me achar no TikTok, você vai me achar no Facebook, você vai me achar no LinkedIn, você vai me achar inclusive no Spotify. Esse conteúdo vai subir para o Spotify, já deve estar lá inclusive. Tá certo, gente? Então vamos voltar aqui ao que interessa para nós, que é esse tripé que eu entendo que o bom processo de vendas, o processo de vendas excelente se apoia, tá certo? Vamos dar uma outra cara para essa representação gráfica. Olha só, aqui a gente colocou esse tripézinho, vocês estão vendo ele, deixa eu ver se eu faço o gesto certo aqui, ó, tá certo? Então, eu entendo que um processo excelente de vendas, ele obedece a esses três pilares: o carisma, o método e a disciplina, e ele é envolto, ele é abraçado pela consistência. Eu vou explorar cada um desses temas aqui para que você entenda um pouquinho melhor. Mas olha só, gente, deixa eu colocar minha lanterna aqui, senão eu não enxergo direito, tá? Quando a gente diz... Pô, Salvador, você não falou que o carisma não resolve? Ele ajuda, o carisma, ele encurta caminhos. Um vendedor carismático que gosta de gente,
ele envolve as pessoas e ele tende a conversar melhor. Venda é conversa, gente. Venda é uma conversa boa, uma conversa produtiva, uma conversa profissional, uma conversa educada, tá? Mas o carisma, a pessoa que tem facilidade em se conectar com as pessoas, ele encurta caminhos, tá certo? E da mesma forma, o método, o que eu quero dizer com o método? Vendas é um processo que ele tem fases, ele tem etapas, e se as etapas forem entendidas e forem cumpridas na medida que for necessário, você vai ter um resultado muito melhor. Eu vou explicar isso aqui passo a passo para vocês. Se você não gostar, comenta aí, tá? E obviamente que todo vendedor de sucesso, pelo menos os que eu conheci na minha carreira no mercado de tintas, eles tinham disciplina, eles têm disciplina. Eles exercem, eles têm um ritual, eles têm uma rotina que é preciso obedecer para que você tenha sucesso, tá certo? A gente brincava numa grande empresa que eu trabalhava que o bom dia do vendedor só tem 24 horas, no dia seguinte começa tudo de novo. Então você tem que ter uma rotina, um ritual produtivo, um ritual profissional, um ritual para você ter mais resultados, tá? E esse método aqui, gente, vale para quem é balconista, para quem é vendedor, para quem é gerente de loja, para quem é dono de loja, para quem trabalha na indústria atendendo material de construção e tinta. Por quê? Porque todas as teses de vendas que eu encontro no mercado e trago aqui para a gente conversar, eu trago adaptada à realidade que eu conheço há 40 anos. Combinado? Então vamos lá. E o que eu acho que é tão importante quanto todos esses três, deixa eu até mudar a cor aqui, o que eu acho que é tão importante quanto todos esses três, gente, é aqui o que abraça a consistência. O vendedor é um ser resiliente. O vendedor, ele começa. O vendedor atende cliente, recebe não, recebe porta fechada, e ele continua, e ele continua, e ele continua. Ou deveria continuar, né? O vendedor é um cara que é praticamente imune à rejeição, ou deveria ser. Tá? E também tem um remedinho para a rejeição que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Tá certo, gente? Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo? Então, essa é a tríade de excelência em vendas, e eu acredito fortemente que quando as três se encontram, quando o carisma, o método e a disciplina se encontram nesse ponto de interseção aqui nesse ponto de interseção, deixa eu rabiscar aqui, que eu gostei dessa brincadeira de rabiscar aqui. Neste ponto tem a excelência. Tá certo? Combinado? Ah, um detalhe importante, gente. Esse material que a gente está usando aqui para ilustrar para vocês, esse material ele vai ficar disponível para vocês. E aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, vocês vão encontrar o link para acessar todo este material. Combinado? Então vamos tratar parte a parte cada item desse... Ficou o desenho esquisito aqui atrás, eu vou dar um jeito nisso, tá, gente? Nós vamos trabalhar cada conceito desses individualmente. Nós vamos começar pelo carisma, tá, gente? Por que o carisma? Ou então... E o cara que é tímido, como é que faz? O cara que não é tímido, o cara que tem carisma, como é que ele faz para atender o cliente da melhor forma possível? Eu entendo que existe um caminho muito legal, ou uma percepção que eu quero compartilhar com vocês, que é traduzida numa palavra em francês, né? Essa palavra significa sintonia, tá? E como é que a gente faz sintonia? O cara que é carismático, a pessoa que tem o carisma, a pessoa que tem essa facilidade de se relacionar com pessoas, ele faz isso intuitivamente. Mas se você não é um cara que tem essa facilidade, eu entendo que você tem que exercitar três coisas que são fundamentais para quem quer vender, tá? Essa palavra em francês que eu disse para vocês é o rapport, ela está escrita aqui, tá? É o rapport, ela significa sintonia, tá? E para você fazer uma sintonia produtiva com o seu cliente, a primeira coisa é criar a conexão. Como é que você faz para criar a conexão com o teu cliente? Tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar tudo na mesma página. Como é que você cria conexão com o seu cliente? Primeira coisa, saiba quem é o cliente.
Tá? Você tira o cliente da condição de cliente potencial, ou quando ele entra na loja, quando você vai até ele, quando ele já está identificado, quando ele já está, digamos, cadastrado, que é o termo que a gente usa no comércio, na indústria, né? Então, como é que você faz para criar conexão? Saiba quem ele é, entendeu? Quem é, o que ele precisa. Gente, pessoas que estão procurando tintas, elas têm um problema. E você tem que ser o consultor para ajudá-la a resolver aquele problema. Pode ser um pintor, pode ser um consumidor da parede pintada, como eu chamo o cliente final, ou do objeto pintado, ou do carro pintado, tá certo? Você tem que criar conexão e entender direito o que ela está precisando, tá? E você também faz esse esforço de construir uma ponte futura. Aí você vai entender, você vai entrar na cabeça da pessoa e vai entender. Imagina como a sua casa vai ficar pintada. Me diz, o que você espera da sua casa pintada? O que você espera do seu carro pintado? O que você espera desse conteúdo, desse objeto pintado? Dessa forma, você entende o que ela deseja. Dessa forma, você começa a construir valor além do produto, tá? O pintor, ele é um cara que normalmente ele chega no comércio, ele já vem com o pacote pronto, mas quando você tem um nível de assertividade, quando você tem uma conversa boa com o pintor e conhece do que ele está precisando, conhece o sistema de pintura, conhece os produtos que você tem à disposição para ajudá-lo, seguramente você vai fazer com que ele diga o que ele está precisando, além daquilo que ele acha que ele está precisando. Então, repetindo, crie uma conexão genuína com o seu cliente, tá? E o que é uma conexão genuína, gente? Uma conexão verdadeira, não seja bajulador. Converse e tire dele o que ele precisa e quem ele é e o que ele deseja no futuro. Outra coisa, servir. Quem não tem disposição para servir dificilmente vai ter sucesso em vendas. Tem alguns até que tem, mas vai sofrer. Porque você precisa estar pronto para servir a pessoa e entender e fazer com que ela entenda o que ela vai ganhar com você, né? Se você é um profissional consultivo, um profissional técnico e conhece todo o processo de pintura, todos os produtos que você está colocando à disposição do cliente, você tem a capacidade de mostrar para ela o que ela vai ganhar comprando com você. Porque você conhece o produto, você conhece o processo, e na medida que ela entender que ela vai ganhar com você, e você é outra coisa, tem uma coisa que o bom vendedor tem, o jeitão dele fazer a coisa. Tem uma coisa que a boa loja de tintas tem, o jeitão de ela atender bem um cliente. Por que o cliente procura você? Por que o cliente procura aquela loja? Você que está também na indústria aí, batendo pasta na rua, vendendo tinta para lojas de tinta e material de construção, por que será que aquela loja compra de você? Porque seguramente você tem alguma coisa que faz com que ela entenda que você está ganhando, que ela está ganhando alguma coisa com você. Outra coisa, gente, colabore. Seja colaborativo. Conduza os resultados com o que você tem de melhor e mais genuíno. Vou repetir, não bajule, não seja o somebody love. Seja profissional, seja autêntico, seja íntegro, porque assim o cliente vai voltar, né? E neste ponto que ele entende que você é uma pessoa que está plenamente disposta a colaborar, aí o cliente tende a baixar a guarda e a venda está praticamente pronta para ser feita. Tá entendido, gente? Entendido que é o carisma? Tá todo mundo... Tá tudo certo? Então, se vocês entenderam ou se vocês quiserem complementar o que a gente está dizendo aqui, escreve aqui nos comentários para que a gente possa até entrar em contato com você e bater um papo sobre isso. O segundo ponto, gente. O segundo ponto que eu acho que é fundamental. Este é um ponto que a gente vai demorar um pouquinho aqui, eu peço para que você fique comigo até o fim. O método. Vendas é método. Vendas é um processo faseado. Vendas é um processo que tem etapas que elas deveriam ser cumpridas com excelência. Ah, mas aquela venda cai no colo. Perfeito. Você tem que estar preparado também para tirar o melhor daquela venda que aparece inesperado, tá certo? Então, vamos ao método para quê? Pelo menos o método que eu entendo e que eu aprendi durante esse tempo todo que eu estou no mercado, que seria um método adequado para o vendedor ter absolutamente sucesso, tá certo, gente? Esse método que eu vou mostrar para vocês, ele é inspirado numa teoria muito interessante. Deixa eu só colocar aqui, deixar tudo pronto para que vocês, tá? Esse é o método. Imagine que você pode construir um processo de vendas numa linha. Tá? E eu não fui o criador desse negócio. Eu, obviamente, adaptei, coloquei aqui
alguns elementos que eu acho que são importantes para quem está no negócio, para quem está no mercado de tintas, não é? Mas esse método é inspirado na linha reta de vendas do Lobo de Wall Street. Quem não conhece o Lobo de Wall Street, assista o filme O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio. Isso é baseado no livro o Método do Lobo de Wall Street. Quem é Lobo de Wall Street? É o Jordan Belfort. Ele foi um cara que ele praticamente revolucionou o mercado de investimentos em Wall Street. Ele teve uma empresa que assim, alcançou um sucesso absurdo em pouquíssimo tempo. Só que no filme vocês vão ver que ele exagerou, que ele não foi tão lícito quanto ele deveria. Mas mesmo assim, ele é um dos grandes, considerado o melhor vendedor que existe no mundo hoje. Então ele tem um método que ele chama de linha reta, tá certo? Onde o vendedor ele tem que estabelecer alguns pontos e ter isso na cabeça dele, que é o processo de vendas com as suas etapas. Então, vamos estudar muito rapidamente cada um desses processos para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Deixa eu fechar um pouco a imagem aqui. Tá. Primeiro ponto, gente, o primeiro ponto de um bom processo de vendas, tá? Que é a prospecção. E a prospecção não é só o pedido, aliás, não é só você procurar um cliente novo. Às vezes você tem que prospectar cliente que já comprou com você, parou de comprar, o famoso inativo. Ou então você tem aquele cliente que não compra há muito tempo, cliente eventual, tá? Então isso serve para todo mundo que trabalha no mercado, tá? E existem algumas ferramentas que a gente às vezes negligencia que podem trazer o cliente prospect para ser um cliente ativo. O mais conhecido é o cadastro de clientes para quem já está jogando isso, para quem já está no mercado. Você que está atendendo aí a clientela, seguramente aí onde você está deve ter um cadastro de inativo, um cadastro de ativo e um cadastro de ex-clientes, o cara que comprou e desapareceu. Como é que você pode segmentar isso? Procura onde existe um histórico de venda, segmentar quem pagou mais caro, quem comprou há muito tempo, por exemplo, quem deu mais trabalho e quem tem mais valores alinhados com você, com a empresa que você trabalha, tá certo? Por exemplo, o que são valores alinhados? O cara que reconhece um produto premium se você tem produtos top, produtos premium ou super premium no seu portfólio. Então, para esse cliente, você vai ter que você construir um argumento e fica mais fácil quando você o identifica, você constrói um argumento levando os valores, o que entrega um produto premium. Por outro lado, se você tem um cliente que gosta de produto barato, produto com custo-benefício, com essa relação de custo-benefício interessante, você tem competitividade para oferecer isso para ele, olha lá, vai lá. O que eu estou querendo propor aqui é o seguinte: nessa coleção de cadastros de clientes, insisto, se você já está no jogo, procure identificar as características dos clientes para que você construa uma argumentação mais eficaz. Porque prospectar é trazer coisa nova, além da média que você tem no dia a dia, tá certo? E para quem está chegando no negócio, para quem quer construir do zero, tem uma série de ferramentas para você procurar potenciais clientes novos. Você tem, por exemplo, o site da Econodata, você tem o próprio Google, onde você vai fazer a busca ali, você tem o LinkedIn também, que normalmente tem pessoas, compradores e outros do gênero lá, então você tem que fazer a tua garimpagem. Sempre procurando uma região que, por exemplo, você trabalha em uma loja, a região que a loja atende, não vai, você está numa loja aqui em São Paulo, não vai procurar um cliente, por exemplo, na Bahia, né, porque tem a questão logística, a menos que você tenha estrutura para isso. Por exemplo, você que é representante comercial ou vendedor da indústria, normalmente esse profissional ele já tem uma região fechada, então não faz sentido ele procurar clientes fora da região dele. Então procure a região, identifique através do Código Nacional de Atividade Econômica, se for pessoa jurídica, o CNAE, se é um CNAE que diz respeito ao consumo de tintas, se o cliente consome tinta imobiliária, se o cliente consome tinta automotiva, se o cliente consome as duas, quem é a pessoa que abre portas, isso tudo você traz uma boa conversa. Pode ser conversa por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp. Como eu disse, a pessoa que abre porta, a pessoa que decide, tudo isso tem que estar, de certa forma, registrado. Isso chama-se tangibilizar o cliente. Entender o mapa da mina. Descrever o mapa da mina. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Aí a gente passa para um outro processo que é muito importante, que é o processo de abertura. Aí o cliente deixa de ser um prospect, deixa de ser um lead, como se fala hoje, e ele vai até você
com a proposta de compra. Aí você tem que valorizar o teu papel, o teu conhecimento técnico, a tua postura, a tua boa educação, a sua abordagem. Aí o processo de abertura começa com você identificando o cliente, entendendo o que ele quer, e a partir daí você vai para o terceiro passo, que é muito importante no nosso negócio, que é o diagnóstico. Normalmente a pessoa vem com um problema quando ela quer pintar alguma coisa. Independente de qual cliente seja. Pode ser pintor, pintor de carro, pode ser arquiteto, pode ser designer de interior, pode ser o consumidor final. O que importa aí é o nível de abordagem, o nível de exigência que ele tem. Você tem que entender o que esse cliente quer e como se comunicar com ele. A partir do momento que você faz um diagnóstico, e o diagnóstico normalmente começa com uma frase que eu acho que é uma frase chave, mágica. Inclusive tem no nosso checklist de balcão, dentro do nosso e-book Loja de Tintas Sem Segredos. Tem o link aqui embaixo para quem estiver interessado. É um e-book pequenininho, 40 e poucas páginas, você lê em horas, mas ali tem muitos segredos e muitas chaves para virar para quem está no comércio de tintas ou quem quer começar um negócio, comércio de tintas. A partir do momento que você pergunta para o cliente não o que ele quer, mas o que ele está pintando, aí você começa a ter mais indícios do diagnóstico que ele precisa. É a ferrugem, é o desplacamento, é a perda de brilho, é o manchamento, é a umidade, é um monte de coisa. Se for repintura automotiva, que é uma abordagem um pouquinho diferente, é mais técnica, porque normalmente você atende oficinas, mas o processo é esse, o que você precisa? É um primer de enchimento, é um primer de preparação, é um verniz de alto nível de sólidos, qual é a cor, né? E por aí vai, e aí você começa a desenhar o seu diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico claro, você apresenta as soluções que só você pode oferecer para aquele cliente, por exemplo. Por que eu digo só você pode oferecer? Porque tem a solução básica, a solução normal, mas tem aquilo que você pode incrementar nessa venda. Uma ferramenta, um protetor. O que é um protetor, gente? É aqueles acessórios que hoje estão aparecendo demais no nosso mercado, né? Antigamente a gente colocava uma lona preta no chão de casa para evitar que a tinta pingasse no chão. Hoje a tinta não pinga tanto porque ela tem essa característica, ainda mais se for com o rolo que reduz isso e com um processo de proteção muito tecnológico, muito facilitado, para evitar sujeira e abreviar o processo de pintura, diminuir o tempo, tá? Então, acho que vocês sabem do que eu estou falando. Se não souber, comenta aqui embaixo que a gente entra em contato com vocês e explica. E também tem o seguinte, gente, hoje o cliente está muito, mas muito informado. O cliente está muito informado, mas ele também está muito mal informado. Tem muito guru aí muito guru no varejo de tinta que não sabe nada de tinta, tá, gente? Então, o que acontece? Aqui eu vou ter que ser super honesto com você. Desqualifique a solução que não serve. Desqualifique a enganação. Mostre para o cliente que essa solução que você está apresentando dá resultado efetivo, tá certo? E não se esqueça que você tem um aliado ali na tua mão, que é a embalagem da tinta. Aquilo vai mostrar para o cliente que muitas coisas que ele não sabe para que estão ali e é uma solução para um problema dele fatalmente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu presto consultoria todo dia para quem usa tinta. Sempre tem um amigo, sempre tem um parente que pergunta para mim se a tinta serve para isso, tinta serve para aquilo, onde ele arruma tinta. Normalmente, você consegue tinta mais barato para mim? Não, a gente não consegue, por isso é de mercado, não tem jeito. E ele é meu compadre, padrinho de casamento. Ele falou, pô, Salva, eu tô com um problema aqui, tá com o neto, né, o garotinho. O Benício suja muito a parede, eu tenho que fazer a pintura, o que você me recomenda? Ele me deu 3 possibilidades de uma marca muito conhecida aqui no nosso país, a marca mais conhecida do nosso país. Ele deu 3 opções. Eu olhei e tal, falei, bom, depende do que você quer. Essa tinta tem essa característica, essa tinta tem essa característica, essa tem como característica fundamental o rendimento, essa aqui tem mais lavabilidade, você vai passar uma esponjinha, vai limpar melhor, e essa aqui tem um pouquinho, ela é normal, ela é fosca, resiste bem, é um produto premium, mas depende do que você pretende. Ele falou, pô, vou pegar essa de mais rendimento aí que me chamou a atenção. Você acha que uma lata dá para pintar a minha sala, tal? Eu falei, uma lata dá para pintar seu apartamento quase que inteiro. Mas enfim, beleza. Ele pegou o produto, tal, e parou a conversa por aí. Não fui um bom vendedor. Não fui um bom vendedor. Aí o que aconteceu?
Encontrei com ele depois de 15 dias, no aniversário da filha dele. Eu falei, e aí, meu amigo, como é que tá aí a pintura? Falei, pô, aquela tinta é uma porcaria, pô, passei na parede, ficou ruim, puta, um negócio difícil e tal. Eu falei, mas me explica o que aconteceu. Ele começou a contar. Eu perguntei, você não diluiu a tinta? Ele, oi? Ou seja, aquela tinta mais encorpada, você imagina só, ele achou que era pegar, né? Então, não repitam isso em casa. Dito tudo isso sobre soluções, a gente tem aqui um componente que, na verdade, ele não aparece só neste momento, que é o manejo de objeções. Ele aparece em todo o processo de vendas. Tá? O que é o manejo de objeções? Vou dar alguns exemplos para você. Quando o cliente está na loja, ou o cliente que você atende, ele diz para você, ah não, isso aí é muito caro. Aí, qual é o nosso papel como técnico? Tem que mostrar rendimento, tem que mostrar que o produto entrega, tem que mostrar a resistência a isso ou aquilo. Depende do produto que você está vendendo. Mas você tem que se imbuir de argumentos técnicos. Ah, tinta é muito cara. Tinta é o revestimento mais barato que tem. Tem conteúdo no meu Instagram que eu falo isso. Tinta é mais barato que esmalte de unha. Tinta é mais barato que uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros por dia. Tinta é mais barato que papel de parede. Tinta é mais barato que revestimento cerâmico. Então, às vezes, a gente não consegue passar essa percepção para o cliente e ele acha. Isso para dizer só uma objeção. Ah, não, pintar é um transtorno, vai sujar toda a minha casa. Não, não vai, porque a gente tem esse kit aqui de produtos para isolar as áreas que não vão ser pintadas, aí é tirar esse material com cuidado e tal, não tem sujeira. O pintor também precisa entender que existem alguns materiais que ajudam ele a economizar tempo. A grande moeda do pintor de paredes profissional é o tempo, porque se ele entrega uma obra em menos tempo e é contratado para mais obras, ele vai faturar mais. E ele vai consumir mais produto. Então, alguns produtos agregados, né, podem ajudar a quebra de objeções. E aí a gente chega numa parte muito importante, que é onde muitas pessoas escorregam, derrapam na curva. É o fechamento. Gente, não deixe o cliente escapar. Por exemplo, a pergunta que mais é a saída pela lateral, eu vou ver, depois te falo, eu vou fazer conta, eu vou falar com a minha mulher, tem muito isso em loja de tinta, quem trabalha em loja de tinta sabe do que eu estou falando. Gente, pega o compromisso do cliente. Ah, perfeito, não tem problema, o senhor pode pensar, fique à vontade, mas quando eu posso entrar em contato com o senhor? Sexta-feira às 14 horas, está ótimo? Quando você dá, isso é neurociência, quando você dá uma data e uma hora, ele, opa, entendeu? Aí você vai fazer o fechamento efetivamente. Porque tem um fechamento que você faz ali no balcão da loja, que é você agradecer o cliente pela compra, etc. e tal, e conduzi-lo até o próximo passo, que normalmente é o pagamento, levar a mercadoria até o carro dele, etc. Então, quer dizer, a coisa está fechada. E no momento do fechamento, quanto menos se falar, melhor. Porque às vezes você vai levantar alguma objeção que ela não apareceu até ali. Tudo certo? Tá tudo ok, o valor tá ok, o produto é isso mesmo que o senhor quer, tal. Então, por favor, eu vou acompanhar o senhor até o caixa, eu vou levar esse material até o carro, etc. Ok, faturado, não tem problema, se o senhor tem cadastro, tá tudo certo, então fique tranquilo, eu vou acompanhar o senhor até o caixa. E beleza. Aconteceu um fato com um bom amigo que eu tenho na Bahia, que tem uma loja de tintas, ele contou para mim, é um negócio incrível, né? O vendedor da loja dele já tinha a venda fechada, o cliente já estava satisfeito com tudo, com toda a consultoria técnica que o vendedor deu para ele, ele passou atrás, oh, bom dia, boa tarde, tudo bem, como vai? Ele falou, tal. Aí o vendedor, tá ali o rapaz que vai dar o desconto pro senhor, sem necessidade. A venda fechada, ele falou, pá, peraí, dá para dar desconto? Aí começou tudo de novo. Entende o que eu quero dizer, gente? O fechamento, às vezes, é o ponto que a gente escorrega, é o ponto que está tudo certo, é só fechar o contrato, fazer a entrega, está tudo perfeito. E às vezes a gente quer fazer um agrado, alguma coisa além, e não é por aí. E, finalmente, não menos importante, tá? Vou até mudar a cor aqui. Não menos importante, nós temos o... Por que que eu fiz questão de mudar a cor aqui? O pós-venda. Ele é a ferramenta da fidelização. O pós-venda. Se você está numa loja, o cliente comprou de você, o pintor, etc., foi entrega, recebeu a mercadoria, está tudo certo, tudo perfeito, tudo ok. O cliente
Depois de um tempo, depois de entrega a mercadoria, tudo certo, etc. Tal. E aí, como é que ficou a pintura? Ficou bom? O resultado era aquilo que o senhor esperava? O produto que eu indiquei para o senhor foi adequado? As ferramentas facilitaram o processo? Ou para o pintor também, da mesma forma. Você sabe o que isso faz? Fideliza o cliente. E tem mais, hoje no âmbito das redes sociais, desse mundo que a gente vive, se você puder pegar um depoimento do cliente pelo WhatsApp mesmo, printar essa tela e colocar em algum lugar, tá ali a prova de que o seu atendimento é bom, tá ali a prova de que o processo de pintura é bom, tá ali a prova de que o produto que você oferece é bom. Entendido? E para que a gente tenha um pós-venda legal, uma das melhores ferramentas é o CRM. O que é CRM, Salvador? É uma sigla em inglês que significa Consumer Relationship Management, ou, vamos falar em português, né? Gerenciamento do relacionamento com o cliente. O que é isso? É saber o dia que você vai entrar em contato novamente, é saber quando que ele pode pintar novamente, é saber quais foram os produtos que ele levou para uma possível compra futura ou para agregar produtos. E nada de coisas estrambólicas e caríssimas, e não, uma planilha de Excel e um agendamento bem feito podem te ajudar. Porque, como eu disse, pós-venda e relacionamento com o cliente fideliza. Por trás de um cliente sempre tem uma pessoa, gente. A pessoa gosta desse processo. Então, tá claro aí, gente? Ficou claro o método? É um método que a gente explora mais em detalhes no nosso curso Venda Inteligente Tinta Todo Dia. O link está aqui embaixo, se você quiser, fique à vontade. Tá? Porque cada passo desse tem ferramentas, tem mecanismos para ajudar o processo de tinta a ficar melhor e oferecer mais resultado. Outro ponto que eu acho que é fundamental, que é muito importante, é a disciplina. Gente, vendedor disciplinado é vendedor de sucesso, tá? Tem muita gente que ainda acredita, não, vender isso é fácil. Você é vendedor daquela marca, ela se vende sozinha. E não é assim. Tá? Eu fui vendedor, representante comercial, depois gerente de uma marca muito conhecida no Brasil, a mais conhecida do Brasil. Acho que vocês sabem de que eu estou falando. E quando eu encontrava meus amigos no final de semana, todo mundo falava, isso aí que você vende é fácil, se vende sozinha. Não na quantidade que eu vendia. Muita gente tem isso, né? Então que você precisa ficar só predisposto a atender, que está tudo certo. Você pode abrir mão da disciplina. E isso não é verdade. O bom vendedor, ele é disciplinado. E quais são os pontos mais interessantes? Qual é o ponto mais interessante da disciplina? O vendedor disciplinado, ele tem um ritual, que é um ritual que tem 3 passos, que é a preparação, a realização e a manutenção. É como jogar futebol, gente. É a preparação, é o treino, é o fundamento, é dominar os aspectos técnicos, é você se preparar até fisicamente para atender o seu cliente. Mas como é que funciona esse negócio de preparação? Como que um vendedor deve se preparar para fazer uma boa venda, Salvador? Vamos explorar a preparação. Você está numa loja, você é vendedor da loja. Quando você chega no teu dia de trabalho, o que eu acho que um bom vendedor que se prepara deveria fazer no âmbito da loja de tintas? Saber quais são as promoções vigentes, saber quais são as campanhas, inclusive de premiação para ele, entender onde estão os produtos-chave, a disposição dos produtos, se ele tiver condição, ele que disponha os produtos para ajudá-lo a vender. Por exemplo, você que é lojista de tinta, faz a escadinha com produto premium, produto super premium, standard econômico. Todos juntos, não aquela pilha de um produto só. Por quê? Ali você vai mostrar para o cliente qual a diferença entre eles, mostrar uma embalagem, mostrar ali o que ele entrega, por exemplo. Ou então aquela ponta de gôndola onde estão as promoções. Se você é vendedor da indústria, ou vendedor externo, como que você deve começar o teu dia, a preparação, no dia anterior, fazendo o teu roteiro de visitas? Por que roteiro, gente? Porque roteiro economiza energia, economiza gasolina, economiza esforço.
tá certo? Você sabe para onde vai, com quem você vai falar, aí você já pode consultar o histórico, qual foi a última compra, quais foram os produtos que ele normalmente compra, será que não dá para agregar alguma coisa? Será que não tem uma campanha, uma promoção, alguma coisa diferente? Tudo baseado num roteiro prévio, um roteiro básico, porque vender também a gente não pode abrir mão das circunstâncias que aparecem no dia a dia, mas um roteiro básico, saber para onde você vai, com quem você vai conversar, o que vai oferecer, eu acho que é uma boa preparação. Aí você tem a realização. Realização não tem muito segredo, gente. Realização ela não pode prescindir de uma coisa que eu acho que é fundamental para quem está no processo de vendas. Quando você está realizando a visita, está realizando a venda, será que eu consigo fazer uma letra boa? Você não pode abrir mão do foco. Foco total. Quem tem que controlar a venda é o vendedor. Ele tem que conversar com o cliente, está predisposto a manejar objeções, mas o foco tem que ser total naquela pessoa, naquele momento e naquele processo. E tem um negocinho que a gente tem hoje que tira completamente o foco da gente. Então, gente, por trás de um cliente tem uma pessoa que quer, precisa e deve ser bem atendida. Combinado? Aí, próximo passo, obviamente, é a manutenção. Ah, mas como é que é a manutenção do vendedor? O vendedor chega em casa ou termina o dia na loja, faz um resumo do que aconteceu. Quantos clientes você atendeu? Qual foi teu volume de venda? Compara isso com a meta, não a meta da semana ou a meta do mês, a meta do dia. Quebra a sua meta. Quebra a meta do mês. Todo vendedor deve ter uma meta. Se ele não tem uma meta instituída pelo dono, pelo gerente, pelo líder, ele que faça a sua meta considerando o que ele quer de resultado. Então quebra essa meta semanal, meta diária, ok? E aí você confronta aquele dia de resultado com a meta. Se você tiver com mix de produto, o que você vendeu naquele dia de produtos? Pega o volume total de venda e divide pelo número de vendas, teu ticket médio. Opa, o ticket médio está baixo, tem que ter uma média, tem que ter um histórico. Se esse ticket médio cai, pode dar uma olhada, ou foi um desconto sem necessidade, ou foi um desconto alto que você teve que colocar na venda para poder vender, obviamente salvaguardadas as seguranças e os resultados que você tem que ter, né? E como é que você faz para aumentar o preço médio? Não é só tirando a competitividade de um desconto estratégico, mas oferecendo outros produtos, a venda cruzada, o cross-selling, tá? Outra coisa, clientes ativados, clientes convertidos. Quantos clientes você atendeu no dia? Quantos compraram? Isso é cliente convertido. Quantos clientes que não compravam, que chegaram até você e você vendeu para ele, você ativou o cliente. Então, isso chama-se indicador. Esses são os indicadores. Quem é o artilheiro do time que você torce? Você sabe, que você conhece o indicador, que é o número de gols que ele fez no campeonato. É a mesma coisa para o bom vendedor. Tá claro então, gente? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Que um bom vendedor ele tem que se preparar, ele tem que estar pronto para fazer, para realizar o que tem que ser feito e fazer a manutenção disso todo santo dia. Consistência é a chave do negócio. Aliás, por falar em consistência, é o combustível do sucesso. É fazer repetidamente as coisas que devem ser feitas e, obviamente, aprimorando e sempre procurando melhorar. Tá? E isso tem a ver também com a mente. Esquece o que você fez no passado porque você já teve o resultado. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. A consistência, principalmente para quem é vendedor, é sim o combustível do sucesso. E como é que você imprime consistência no seu dia a dia? É fazendo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu acabei de falar sobre isso para vocês, a preparação, a aplicação e a manutenção do que você faz no seu dia a dia. E a consistência, repetindo, ela é o combustível do sucesso. Ficou claro para vocês, gente? O vendedor ele é um cara que ele tem uma cabeça diferente. Se a gente levar em consideração as outras profissões tradicionais, o vendedor ele é um cara que ele é, como eu disse no começo, ele é avesso ao não. Ele é resiliente. Ele não é um cara depressivo, né? Hoje muito se fala dessa coisa
filosofia do burnout, né, que as pessoas estão trabalhando demais e estão ficando cada vez mais com problemas mentais. O vendedor é imune a isso por uma razão. Ele não fica preso, ele não fica parado, ele não fica na frente do computador o dia todo, ele está sempre conversando com gente. Então isso cria uma casca, cria uma resiliência, cria um processo diferente, né? Eu lembro que o meu falecido pai, que infelizmente eu perdi ele muito cedo, o meu pai, ele era um vendedor de muito sucesso, né? Ele era um vendedor de muito, muito sucesso. Então, quando acontecia alguma coisa inesperada, ele dava muita risada, porque ele entendia que o inesperado, às vezes uma caixa, ele vendia, vendia alimento, ele era representante comercial de um frigorífico. E naquela época, o vendedor, ele tirava pedido, ele cobrava e fazia entrega. Meu pai sempre teve Kombi. Então, às vezes, ele ia num cliente e tal, deixava uma caixa cair, esparramava o produto, ele pegava os produtos que não foram avariados, levava para dentro da Kombi dele, falava, amanhã eu trago uma caixa nova com produtos legal para você. Ele vendia aquilo a granel. Obviamente, cuidando daquilo que podia ser vendido, né? Então, era isso que eu queria dizer é isso que eu quero dizer para vocês quando a gente fala da rotina e do ritual, né? O vendedor, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter um ritual, e o ritual começa com ele. O mindset, a cabeça dele pronta para resistir tudo que ele vai ter que resistir, e ele tira um pouco da preocupação quando ele percebe que ele obedece um método e quando ele se prepara, né? E o primeiro ponto que tem que ser trabalhado na preparação e no ritual, na rotina do vendedor, é ele, é a presença dele. O vendedor, ele é o seu cartão de visita, sorrisão no rosto, a barba parada ou barba feita, as moças que estão cada vez mais participando mais e com brilho no varejo de tintas, arrumado, uma maquiagem adequada, uma roupa legal. Então, tudo isso começa com o vendedor. E a rotina, eu disse agora há pouco, a rotina é a preparação, para você, a execução com foco e a manutenção disso. Tá certo, gente? Acho que ficou claro. Então, consistência é o motor que leva o vendedor para o sucesso. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês. Se existe um processo de excelência em vendas, dificilmente ele vai ser diferente ou muito diferente do que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho certeza que todo esse material vai ajudar vocês a ter melhores resultados, a vender mais produto, a atender melhor o seu cliente, seja você dono de loja, gerente, vendedor, balconista, vendedor da indústria para o varejo. E se você é pintor também, você que está me vendo aqui, você que é pintor, eu tenho muita gente, muitos amigos pintores que me dão o prestígio da audiência, você é um vendedor de serviço. Então, se você se preparar e pensar aqui e acolá alguns desses elementos do meu processo de excelência em vendas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado. Se você quer conhecer isso em mais detalhes, clica aqui embaixo no link, o curso Venda Inteligente, Tinta Todo Dia. A gente explora com muitos detalhes isso e muito mais. No curso a gente tem boletins técnicos de produtos, a gente tem os boletins que ensinam a gente a diferenciar os produtos dentro do programa setorial de qualidade, produto econômico, standard, premium, super premium. Eu tenho uma tabela, tem a apostila, o curso, onde tem uma tabela onde a gente mostra o rendimento de cada um desses produtos, o que ele entrega em detalhes, tá certo? Então, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente, Deixa o seu like aqui para esse vídeo ficar mais tempo aqui nesse canal, porque você sabe que eu falo de tinta todo dia. Obrigado, a gente se vê por aí e até a próxima.